Salve Maria Santíssima. Nós vamos falar um pouquinho. Eu tenho um curso sobre São João da Cruz, né? Esse vídeo, ele vai ser incluso no curso, tá certo? Curso sobre vida e obra de São João da Cruz. São João da Cruz vai falar sobre a necessidade da purificação, né? Na vida espiritual, nós sabemos que existem as vias, as três vias: a via purgativa, a via iluminativa e a via unitiva. E é dessa via purgativa que nós vamos falar um pouco, né? Vai falar o seguinte, o Beato Frei Eugênio Maria. São João da Cruz não é só um vigoroso teórico da ascese que o amor perfeito exige. É um diretor que, com bondade paternal, põe à nossa disposição sua claridade, sua clarividência e sua penetração psicológica, a fim de nos ajudar a descobrir as tendências que em nós requerem uma noite purificadora. É nos primeiros capítulos da Noite Escura que encontramos o quadro traçado com mão de mestre das imperfeições destes principiantes, que têm os modos de crianças na vida espiritual. Principiantes, lembrando, são aqueles que ainda estão ali nas primeiras moradas, segundas moradas, até as terceiras moradas, a gente poderia dizer, né? E para que com mais clareza apareça esta verdade, quem está dizendo isso é São João da Cruz, certo? E para que com mais clareza apareça esta verdade e se veja quão faltos estão os principiantes em matéria de virtudes, nas coisas que fazem com facilidade, levados pelo gosto, iremos notando pelos 7 vícios capitais algumas das muitas imperfeições em que caem. Seja bem-vindo, Rafael, Beatriz, Raquel, seja bem-vinda. Então, São João da Cruz ele vai trabalhar quais são essas imperfeições espirituais, ou pecados espirituais, ou fraquezas espirituais. Os pecados capitais espirituais, né? Porque, por exemplo, nós já sabemos que existem os pecados capitais. A soberba, a gula, a luxúria, a avareza, a inveja, a ira. Todos esses pecados, nós olhamos e sabemos que eles têm o nome de pecados capitais, porque capta quer dizer cabeça. Eles vão sendo pais de outros pecados, vão gerando outros pecados, esses pecados capitais. Porém, quando nós começamos na vida espiritual, seja bem-vindo, viu, Beatriz? Quando nós começamos na vida espiritual, talvez a gente deixe alguns pecados mais grosseiros a princípio. Por exemplo, a questão do deixar logo a gula, né? A pessoa vai evitar, vai procurar jejuar, vai procurar ter uma vida mais regrada em relação ao comer, vai lutar contra a gula. Lutar contra a luxúria, os pecados contra a castidade. Então, no início da vida espiritual, a pessoa deixa certos pecados. Às vezes demora e às vezes consegue rápido, né? Com a graça de Deus. Só que deixa esses pecados que acontecem muito em relação à carne. A pessoa deixa de comer muito, ela deixa de ficar, até deixa de se masturbar, deixa do pecado de ter um relacionamento íntimo antes do casamento, né? Boa tarde, sejam bem-vindos, né? O Gilberto, a Tainês do Shalom, acho que é esse o nome, e a Maria Fátima. Então a gente vai deixando esses pecados mais grossos, né? Só que
vai aparecendo pecados sutis, que às vezes parecem até virtudes, e não são. É o que São João da Cruz vai chamar de pecados capitais espirituais, ou pecados espirituais. Quais são eles? Vamos lá. O primeiro seria o orgulho espiritual. Vai dizer o seguinte, São João da Cruz: nesta prosperidade, sentem-se estes principiantes tão fervorosos e diligentes nas coisas espirituais e exercícios devotos, que, embora as coisas santas de si humilhem devido à imperfeição deles, muitas vezes lhes nasce certo ramo de soberba oculta, de onde vem a ter alguma satisfação de suas obras e de si mesmos. Nasce-lhes também certa vontade, algo vã, e às vezes muito vã, de falar sobre assuntos espirituais diante de outras pessoas, e ainda, às vezes, de ensiná-los, mais do que de aprendê-los. Condenam em seu coração a outros quando não os veem com o modo de devoção que eles queriam. E a tanto mal costumam chegar alguns, que a ninguém quereriam parecessem bons senão eles mesmos. Às vezes também, quando seus mestres espirituais não lhes aprovam o espírito e o modo de proceder, pronto, o tema da nossa live é os pecados capitais espirituais em São João da Cruz. Aí eu estou falando primeiro do orgulho espiritual, tá certo? Aí eu estou lendo, depois eu vou esmiuçar melhor. E a tanto mal costumam chegar alguns, que a ninguém quereriam parecer-se bom, senão eles mesmos. Às vezes também, quando seus mestres espirituais não lhes aprovam o espírito e o modo de proceder, julgam não ser compreendidos, ou que os mestres não são espirituais, porque não aprovam ou não condescendem com o que eles querem. Com grande presunção, eles costumam propor muito e fazer pouco. Têm, por vezes, muita vontade de serem notados pelos outros, quanto ao seu espírito e grande devoção, ou devoção, né? Para isso dão mostras exteriores de movimentos, suspiros e outras cerimônias. Têm vergonha de dizer os seus pecados claramente, para que os confessores não os tenham em menos conta. Então aqui são algumas características do orgulho espiritual. É alguém, por exemplo, que se acha muito devoto. Ficará assim gravado. Um abraço, viu? Deus abençoe. A pessoa, ela se acha muito devota. Ela se acha muito santa. E ela coloca a santidade dela no que ela faz. Ela reza 1 hora, 2 horas, 3 horas, ela comunga todos os dias, ela faz leituras espirituais, ela socorre os pobres com esmola. Então ela vai se achando uma pessoa muito santa, muito acima da média. O que vai acontecendo com essa pessoa? Esse orgulho, essa soberba espiritual, né? Algo muito sério. E o que vai acontecendo com ela ainda? Ela sempre gosta de falar sobre assuntos espirituais com os outros. Ela sempre quer falar tipo da vida mística, da teologia moral. Ela sempre quer falar de assuntos espirituais. Não porque há uma retidão, mas porque ela quer ser percebida e chamar a atenção para ela e não para esses assuntos. E não para essas realidades eternas, profundas, verdadeiras. Então a pessoa está presa a esse orgulho espiritual. Ela fala das coisas de Deus. Ela até faz coisas para Deus. Mas tudo em vista de si. De ser percebida, de ser elogiada, de ser notada, de ser reconhecida. E às vezes, por exemplo, quando alguém elogia um outro pregador,
elogiam alguém que canta melhor na igreja, elogia alguém que é mais espiritual, tem mais devoção, tem mais coragem, tem mais fortaleza, aquela pessoa fica meio irritada. Se ela não demonstra, mas por dentro ela fica se mordendo, porque ela queria ser notada, e não que notassem os outros. Como pode, né? Nota fulano, e eu que faço muito melhor, não sou notado, não sou percebido, não sou reconhecido. Ou seja, o orgulho espiritual, que me leva a julgar-me melhor que os outros. E às vezes isso é muito sutil. A pessoa às vezes não consegue admitir que está tendo esse orgulho espiritual. A pessoa não consegue dizer, poxa vida, eu tenho esse orgulho espiritual. Mas as características desse orgulho espiritual, quais são? É o que eu já falei, né? E a tanto mal costumam chegar alguns, aqui não são todos que têm orgulho espiritual que fazem isso. Alguns chegam a esse ponto grotesco, né? Que eles querem que todos pareçam mal, só ele que tem que parecer bom. Às vezes também, quando seus mestres espirituais, né, um coordenador, o padre, um confessor, alguém que orienta espiritualmente essa pessoa, vai falando algo para ela, ela não quer obedecer. Ela acha que só ela é espiritual. O padre não é espiritual, o coordenador do grupo de oração não é espiritual, só ela que tem a iluminação de Deus. Então ela começa a querer ser independente. Ela acha que todo mundo está sendo enganado, é fraco espiritualmente, e ela é forte, né? Então, com grande precisão, costumam propor muito. Ou seja, tem muitas ideias, né, fantásticas, mas elas não conseguem mover uma palha para fazer. Sempre ela coloca o peso sobre os outros para realizar as coisas. E ela sempre vai se esquivando, vai saindo de fininho, né? Quando a coisa é exigente, é árdua. Ela quer mais uma coisa que não pese tanto e que ela seja notada. Então o orgulho espiritual está muito presente aí. A pessoa quer ser notada, mas ela não quer fazer de fato o verdadeiro sacrifício. Então a pessoa tem essa tentação da presunção, né? Tem por vezes muita vontade de serem notados pelos outros, quanto ao seu espírito de devoção. Para isto dão mostras exteriores de movimentos, suspiros, baixar a cabeça, ou seja, não é que a pessoa não possa ter atos piedosos, mas a pessoa faz os atos piedosos para ser notada, para ser elogiada, para ser tido e tida como santos e santas. Vejamos, meus irmãos, como é perigoso esse orgulho espiritual, como é maligno. E vai nos tornando pessoas chatas, porque nós nos achamos melhor que todo mundo. Todo assunto que a gente escuta parece que a gente já sabe. Olha a tentação. Isso aí eu já sei, eu estou só lembrando agora, mas eu sei. A pessoa sabe de tudo. Todo assunto que falar, ela já sabe. É um orgulho espiritual. Aconteceu uma vez que eu estava evangelizando uma pessoa, não, conversando, não era nem evangelizando. E eu falei assim, né? Irmão, e sobre esse assunto? Aí ele falou assim, não, eu já sei, não precisa falar não. Eu falei, não, irmão, você sabe mesmo? Pois me explique isso aqui. E a pessoa não sabia nada, mas ela não queria ser ensinada. Ela só queria ensinar. E era bem jovem, seus 19, 20 anos, né? E eu fiquei preocupado, porque eu vi naquela pessoa algo que pode acontecer muitas vezes conosco, que esteja acontecendo. Nós não queremos saber. Ou então, às vezes, nós até não sabemos e dizemos até que já temos o domínio daquele assunto, daquela situação, para ser tido como sábio entre as pessoas. A gente nunca leu, nunca ouviu, nunca viveu aquilo e já se acha um mestre naquela situação, naquele assunto. Isso é muito perigoso. Não querer aprender. E aprender não é só com as pessoas muito sábias, não. Aprender com a cozinheira, aprender com a pessoa que apanha o lixo aqui na minha rua, aprender com as pessoas simples, aprender até com pessoas que nem têm uma experiência com Deus.
Quantas vezes Deus fala conosco palavras profundas e nos toca profundamente com pessoas que não têm uma vivência ainda de fé, mas que são instrumentos da graça. E às vezes a gente esquece disso. Acaba caindo nessa armadilha do orgulho espiritual. Ainda questão do orgulho espiritual. Eu achei que ia falar sobre vários pecados espirituais, mas eu vou ficar hoje só no orgulho espiritual mesmo. Eu acho que vai ter que ser assim. Vamos ver, né? Vou tentar ver aqui como é que fica, certo? Então vamos lá. São João da Cruz vai dizer o seguinte ainda sobre o orgulho espiritual. Essa pessoa tem vergonha de dizer seus pecados claramente. Então na confissão ela fica colocando arrudeios nos pecados. Ela conta, mas não fica tão claro o pecado dela. Ah, padre, eu pequei contra a castidade. Às vezes acontece da pessoa não saber contar os pecados mesmo e acaba falando isso. Mas eu tenho que dizer quais são os pecados contra a castidade que eu cometi. Foi a masturbação? Foi o pecado do homossexualismo, da pessoa ter a intimidade com uma pessoa do mesmo sexo? Foi o ficar? Foi o adultério? Foi a pornografia? Ser claro em relação ao nosso pecado e ao número de pecados. Os 10 tem que dizer o número de pecados graves que eu cometi na confissão. Se possível, sim, se você consegue lembrar. Olha, eu falei mal 4 vezes, ou aproximadamente 4 ou 5, da última confissão para cá. Olha, eu cometi o pecado da gula, que eu percebi que eu tenho consciência 3 vezes, ou vezes próximas. Ser claro na confissão. E às vezes nós até temos claro o nosso pecado, mas a gente fica com arrodeios, para que o padre não ache que a gente é um grande pecador. A gente quer parecer para o padre uma pessoa, mais ou menos, né? Mais ou menos santo, mais ou menos bom. A gente quer manter aquela imagem, né? Tanto para o padre como para os outros, né? Tem vergonha de dizer seus pecados claramente, para que os confessores não os tenham em menos conta. Também alguns destes têm em pouco suas faltas. Outros se entristecem em demasia quando veem suas quedas, pensando que já haviam de ser santos, e assim se aborrecem contra si mesmos, com impaciência, o que é outra imperfeição. Porque, por exemplo, às vezes a gente cai no pecado e fala assim, poxa vida, caí de novo, não vou comungar, não. E fica com raiva, fica impaciente e irado consigo mesmo. A pessoa não fica impaciente, não é por conta que ela ofendeu a Deus, mas é porque ela pecou. Tudo está ligado a ela é o centro. Puxa vida, não vou comungar hoje. Vão perceber que eu não comunguei. Ou seja, a gente pensa assim, puxa vida, eu vou ficar 3 dias sem comungar. E a gente só pensa em quê? O não comungar. No nosso, eu vou ficar sem ficar mais fortalecido pelo Senhor. Eu não vou ser consolado pelo Senhor. Assim no sentido de não estar comungando, né? A gente só pensa em nós. Em nós. O orgulho espiritual está muito ligado a uma centralização em si mesmo. Por exemplo, quando nós caímos em um pecado grave, isso aqui eu queria até explicar bem, porque é uma grande armadilha. Santo Antônio de Pádua, Santo Afonso, São Bernardo, vários doutores que eu estou citando, eles dizem o seguinte, isso aqui é muito sério. Isso eu já vi tantas vezes na minha vida, né? Por exemplo, quando você tem um orgulho espiritual, você tende a julgar os outros. Você se torna um grande juiz da vida dos outros. Tudo na sua vida parece que o pecado é pequeno. E quando você cai em um pecado grave, você se irrita, porque você acha que você não deveria ter caído, porque, afinal de contas, eu, Oséias,
já estou na quarta, quinta morada, eu não poderia ter caído nesse pecado que os meros mortais caem. Tudo bem, aquele rapazinho está com 1 mês, 6 meses, caiu nesse pecado, mas eu... Está com 3 anos que eu não cometo esse pecado, está com 7 anos que eu me libertei disso, como é que eu caio agora nisso? Aí os santos vão explicar. Deus permite que nós caiamos em pecados mortais. Não é que Deus queira, Deus não quer. Mas Deus permite que nós caiamos em pecados mortais que nós havíamos deixado há anos atrás por conta desse orgulho espiritual. Nós estávamos nos perdendo por conta do orgulho espiritual, nos elevando, no sentido ruim, se auto-elevando, se auto-promovendo, e Deus nos permite cair em um pecado visível, porque nós não reconhecíamos aquele pecado invisível, que estava nos destruindo. O que os santos dizem? Deus nos permite, muitas vezes, cair em pecados mortais visíveis, porque muitas vezes nós estamos caindo em pecados mortais invisíveis, muito maiores, e não nos apercebemos. Nós não percebemos que nós estamos em pecado de soberba, de orgulho. E Deus permite que a gente caia. Pá! Né? Pra gente se acordar. Aí você vai dizer, puxa vida, por que eu caí nesse pecado da carne de novo? Da gula, da luxúria, da ira? Por que eu caí? Aí quando você vai examinar, rastrear, é por conta da vaidade, do orgulho espiritual. Aí Deus tão misericordioso é, que permite que você caia para você sair do mundo de ilusão. E perceber que você estava criando a sua santidade, a sua regra de santidade, e não a vida de santidade que Deus realiza em ti. Então o orgulho espiritual é uma armadilha maligna, que nos leva a julgar os outros, que nos leva, quando nós caímos no pecado, não ficar triste porque ofendemos a Deus. Não ficamos tristes porque estamos caminhando para o inferno, não. É porque eu pequei, aquela coisa muito de centralizar-se em si mesmo e nunca em Deus que foi ofendido, em Deus que foi traído por nós. Bem-vindo, Luigi, a Leudinha. É exatamente, Gilberto. Exatamente. Como diz os mais velhos, esse menino quer ser muita coisa, né? Ai, ai. E às vezes nós queremos ser muita coisa, queremos até ser santo, mas ser santo sem Deus. Aí complica, né? Ser santo sem Deus, essa santidade não dura nenhuma provação. Quando vier a tempestade, cai por terra toda falsa santidade, né? Toda falsa santidade cai por terra diante das provações. Vou ler aqui novamente para nós fixarmos, tá? Certo? Também alguns destes têm em pouco suas faltas. Outros se entristecem em demasia quando veem suas quedas, pensando que já haviam de ser santos. E assim se aborrecem contra si mesmos, com impaciência, o que é outra imperfeição. Aí aqui São João da Cruz vai falar dos verdadeiros humildes. Certo? Os humildes darão sangue de seu coração a quem serve a Deus e ajudarão quando lhe for possível. Ou seja, o humilde vai socorrer sempre o outro. O humilde não está preocupado em aparecer. Às vezes, o mérito é até seu, foi você que fez. Mas quem vai receber o elogio é o outro. E você não se incomoda. Você se esforçou, você fez aquilo, mas o que acontece? Quem recebeu o elogio foi o outro. E você está preocupado com isso aí? Não. Ah, foi eu. Ei, foi eu que fiz. Não. É para Deus, é para a glória de Deus. Se quem recebeu o mérito do que você fez foi outro, você vai ficar feliz. Essa é a verdadeira humildade, né?
Darão o sangue de seu coração a quem serve a Deus e ajudarão, quanto lhes for possível, para que ele seja servido. Ou seja, tudo está em vista de agradar a Deus. Bem-vindo, Luan. Também a Nauri, não sei se estou pronunciando correto. Nauri Oliveira. Almas, porém, que no princípio caminham com esta maneira de perfeição, existem, conforme ficou dito, e assim o entendo, em pequeno número, e muitas poucas são as que não caem nos defeitos contrários, com que já nos contentaríamos. Ou seja, no início da caminhada espiritual, bem no iniciozinho, a gente é até humilde, né? A gente percebe a nossa miséria. Passa um tempinho de caminhada, nós já esquecemos a nossa miséria. E queremos as glórias de Deus, a glória de Deus para nós. Isso é o chamado vanglória, é uma glória vazia, né? Ou seja, o soberbo, fala Santa Catarina de Sena, o soberbo é um ladrão da glória de Deus. Então tenhamos cuidado com a soberba espiritual. Então, como vencer a soberba espiritual? Atos de humildade. A obediência é uma arma contra a soberba espiritual. E na oração sempre atos de humildade. Senhor, eu reconheço o meu nada. E pedindo a Deus a graça de reconhecer mesmo o seu nada. Que Ele te mostre o teu nada. Que Ele nos mostre o nosso nada. Então, esse tema foi sobre a soberba espiritual. Então, qual a grande arma? A obediência. Se você não participa de uma nova comunidade, de um grupo de oração, mas se submeta a alguém que tem uma vida espiritual profunda. A soberba no dia a dia. Se eu sair, gente, aqui da live, é porque a minha irmã está falando comigo aqui no WhatsApp, eu estou vendo as mensagens dela. Faz horas que eu não falo com ela. E nem com a mãe, né? E tem a minha tia com Covid, ela ia vir para o hospital, não sei como é que está lá a situação. Se elas vieram ou não, estão falando aqui, aí não dá para ver, tá certo? Se eu sair de repente é porque alguém está me ligando, tá bom? Peço perdão. Mas vamos lá. O remédio contra a soberba é a obediência. Se a pessoa não participa de uma nova comunidade, de um grupo de oração, mas ela precisa se colocar, né, com um confessor fixo, se possível, ou com alguém que possa ajudá-la espiritualmente, orientando, porque a gente tende a querer fazer sempre a nossa vontade. Os santos dizem que nós somos péssimos conselheiros para nós mesmos. Péssimos. Péssimos juízes de nós mesmos. Aí daqui nós vamos entender essa soberba diária, né? Mas voltando para não perder. Obediência e louvor. Obediência e louvor. Vira uma música. Isso no nosso coração. Obediência e louvor. Obediência e louvor. Obediência e louvor. Para destruir a nossa soberba espiritual. Ainda aqui, como é que no dia a dia a gente percebe essa soberba espiritual? Primeiro, a gente precisa ter uma vida de oração, porque senão a gente vai chamar de virtude aquilo que é pecado, aquilo que é imperfeição, aquilo que é armadilha do inimigo, né? Como perceber se eu estou sendo orgulhoso, né? Como perceber isso? Às vezes a gente confunde o sentimento, tipo, eu estou pregando, alguém fala assim, tu prega bem, aí vem aquele inchaço. Essa tentação de inchaço é normal. Aí você faz o seguinte, você imagina, tô brincando, uma agulhazinha furando esse sapo cururu que está inchando. Calma, toda glória para Deus. Você volta à sua mente e diz, Senhor, a glória para ti. No dia a dia, o que acontece? Às vezes, nós ficamos tão irritados com os pecados dos nossos familiares e ficamos comentando. Olha, minha mãe murmura demais. A minha mãe murmura todo dia. É uma mulher que não sabe louvar. E quando você fica reclamando da murmuração da sua mãe, você está louvando? Eu não estou dizendo para você apoiar a murmuração da sua mãe. Mas você não pode conversar com ela e ajudá-la? Porque às vezes nós fazemos isso. Nós reclamamos da murmuração do outro, murmurando contra o outro.
Então, essa irritabilidade com a fraqueza do outro e querer que o tempo de Deus na vida do outro seja o tempo que é o meu tempo. Ah, quando eu tinha 3 anos de caminhada, eu não fazia mais isso. Essa pessoa tem 30 anos e ainda faz? Filho, filha, ele não é você, ele tem uma história única. Ele tem feridas que você talvez nunca teve ou nem pensa ter e você não sabe. E talvez você ache que a sua vida é a mais ferida, mais machucada. Às vezes não. Às vezes ele até também não tem uma história tão dolorosa, mas ele é mais frágil. E aí? Se tu é mais forte, tu vai ficar se orgulhando porque o outro é mais fraco e vai ficar humilhando o outro, pisando, esmagando o outro, só porque o outro não consegue no teu tempo. Tem coisas que ele não consegue, mas tem coisas que ele já te superou há muito tempo. Então, por que não olhar essas virtudes? Por que se fixar só no pecado e naquilo que ela não consegue? É muito fácil fazer isso. Então, quando você se perceber como juiz dos outros no dia a dia, porque a gente, às vezes, tem soluções mágicas para todo mundo. Olha, faz isso que tu se liberta desse pecado. Tem coisas, meus irmãos, tem coisas com colérico é difícil lidar porque o colérico ele só olha para os outros, né? Só que ao mesmo tempo, prestamos bem atenção, mesmo a gente sendo melancólico, fleumático, sanguíneo, a gente pode não ter essa fraqueza de olhar pelos outros por conta do temperamento. Mas a gente tem essa fraqueza de olhar para os outros por causa do nosso pecado, entenderam? Porque aqui entra o temperamento, mas entra também o nosso pecado. Que às vezes a gente pode ser melancólico, fleumático ou sanguíneo, mas acaba fixando no pecado do outro. Mas para o colérico, claro, isso é mais difícil, sim. Um colérico que não trabalhou a virtude, né? Mas lembremos, São Francisco de Sales, ele é o santo da mansidão, da humildade, o santo do amor. E ele era colérico. Mas ele foi dobrando o temperamento dele, né? Deixando que Deus... Não é que mudasse o temperamento continuava o mesmo. Mas quem mandava era Deus. Por exemplo, São Francisco de Sales, uma certa vez, ele criança ainda, né? Tinham os hereges lá calvinistas, chegaram para falar com o pai de São Francisco de Sales, e ele pegou um cabo de vassoura, se eu não me engano, foi outro instrumento lá, e saiu correndo atrás das galinhas para bater nas galinhas, dizendo: saiam daqui, suas hereges, e correndo lá com, acho que era um pau de vassoura ou uma coisa do tipo, né, e correndo atrás das galinhas. Aí o funcionário lá da casa segurou ele para ele se acalmar, porque ele queria bater nos protestantes, né, nos calvinistas. Mas como ele não podia, ele foi descontar nas galinhas. Tem vários episódios desses na vida de São Francisco de Sales, né? A respeito do temperamento. Só que ele foi se vencendo. E ele escreveu um livro chamado Tratado do Amor de Deus. É um livro tão profundo, quando eu fui ler a primeira vez, eu vi que era tanto amor que eu não aguentava não. Eu falei, não, esse livro que eu vou ler depois. Não tenho capacidade de ler esse livro hoje não, viu? Aí passou meses, aí que eu fui ler esse livro, li na capela, fui rezando com ele. Um livro maravilhoso. Tratado do Amor de Deus, né? São Luís de Sales, por exemplo, também, teve vezes que as pessoas vinham desafiar ele, né? Desafiar. Aí ele colocava a mão debaixo da mesinha dele e ficava arranhando aqui para não bater na pessoa, né? Ficava aqui arranhando. Quando São Francisco de Sales morreu, foram olhar essa mesinha, né? Foram olhar várias coisas e viram que lá estava todo arrancado, a parte aqui da madeira, porque ele arrancava, né? Mas para se vencer. É tanto que é como se tivesse criado nele aquelas pedras nos rins, né? De tanto ele se vencer. Osés, então eu não vou me vencer não, que eu não quero criar pedra nos rins, eu não estou dizendo isso não, viu? Certo?
Não estou dizendo isso. Ou seja, qualquer temperamento você pode ser santo, tá bom? Qualquer temperamento. Santa Teresinha era melancólica, São Pedro era sanguíneo, Santo Agostinho, Santa Teresa de Ávila era sanguínea, né? Santo Tomás de Aquino era fleumático. Todos podem ser santos. Todos. Independente do temperamento. Depois eu vou fazer mais lives sobre o temperamento e a santidade, tá bom? Mas hoje o nosso tema é esse, a soberba espiritual. Então, uma das características no dia a dia é o julgamento ao próximo. E a outra no dia a dia é a sua impaciência com seus próprios pecados. Oséias, então eu devo ser paciente com o meu pecado? Não, não é isso não. É não ficar irritado, tipo assim, eu comi demais. Oh meu Senhor, eu mais uma vez comi demais e ficar com raiva porque você comeu demais. Não, eu comi demais. Senhor, eu te ofendi. Misericórdia, piedade. Ter essa postura de olhar para Deus que eu ofendi e não para mim que sou o grande pecador. Tá certo? Parar de olhar para si. É uma luta diária. Nós somos sempre tentados olhar para nós com o nosso olhar, não com o olhar de Deus, né? Pecou. Normal ficar triste, né? Mas que essa tristeza não se fixe em nós, mas pedir, Senhor, me dê a graça de ser santo. De crescer. Porque quando a gente se surpreende com o nosso pecado, é porque a gente esperava muito de nós. Se eu me surpreendo muito com o meu pecado, com a minha fraqueza, é sinal que eu estou esperando muito de mim mesmo. E o segredo da derrota é confiar muito em si e pouco em Deus. O segredo da vitória é confiar muito em Deus e pouco em si mesmo, ou nada em si mesmo. São João da Cruz, rogai por nós. Hoje foi sobre orgulho espiritual, tem mais 6 lives sobre os pecados espirituais. Compartilhem, vai ficar no IGTV, tá bom? Salve Maria, Shalom. Um abraço aí para a Jéssica também, para os demais que chegaram.